E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos aprender juntos? Vem comigo! O que me chama muita atenção nesse texto, e a pergunta que eu faço e que ela é recorrente nesse texto é: quem era Josué diante do povo? Quem era Josué diante de Moisés? E quem era Josué diante de Deus? Quem era Josué diante do povo? Josué era apenas o servo de Moisés, era apenas o auxiliar de Moisés, era apenas a segunda pessoa de Moisés. Na verdade, Josué era uma pessoa que não aparecia, porque na verdade o grande líder era Moisés. E Deuteronômio, capítulo de número 34, do verso 8 a seguir, retrata isso de uma maneira muito explícita. Ele diz assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Ou seja, para você ter uma ideia, o povo que estava sendo liderado por Moisés pranteou ele durante 30 dias, ficaram em luto durante 30 dias. Você imagina a envergadura da liderança de Moisés diante do povo. Então assim, Josué era apenas o general, ou apenas o estrategista, enfim, era o segundo, era o camarada que estava ali como segundo, como ninguém enxergava Josué como uma pessoa determinante para conquistar a terra prometida. Quem era Josué diante de Moisés? Josué diante de Moisés era um homem atribuído de um planejamento fantástico, de estratégias. Ele era um militar preparado, era uma pessoa extremamente preparada, a ponto de Josué entender que ele seria uma pessoa inserida dentro do projeto da saída do povo, porque para conduzir o povo, mesmo numa marcha a pé, mesmo numa viagem longa, precisava, melhor dizendo, de homens preparados, homens realmente com uma preparação de sobrevivência, enfim, para poder conduzir o povo dentro do projeto de Deus para conquistar a terra prometida. Então eu percebo que Josué era uma pessoa importantíssima para Moisés. Então Moisés via nele uma pessoa extremamente preparada. E quem era Josué diante de Deus? Josué era uma pessoa que Deus viu que poderia estar atribuindo a ele sabedoria. E se você atentamente perceber em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 9, diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que eu percebo é que, na verdade, Josué ele foi atribuído pela sabedoria de Deus. E quando Deus se refere a Josué, no capítulo 1 de Josué, que no versículo de número 2, Deus atribui a ele a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então, a primeira coisa que eu percebo dentro desse texto é que quando Deus chama, ele dá garantias. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. E a primeira grande garantia que Deus dá para Josué é: você, onde colocar a planta do seu pé, você vai ser bem sucedido. E eu quero agora trazer um paralelo para a minha pessoa e para a sua pessoa. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar a atitude de Josué. E qual é a atitude de Josué? Levantar. É agregar o projeto de Deus em nosso projeto. Quando nós agregamos o projeto de Deus em nosso projeto, então nós nos levantamos e não olhamos para o tamanho do desafio, não olhamos para o tamanho das dificuldades. Simplesmente marchamos rumo ao que Deus nos prometeu. Uma das primeiras garantias que Deus traz à tona nesse texto para Josué
é que, em hipótese alguma, Deus iria deixá-lo para trás, ou Deus o deixaria, ou abandonaria, ou simplesmente deixaria ele ir por conta. Na verdade, o que nós vemos no texto é que Deus se compromete que nunca irá deixá-lo. Seja na passagem pelo Jordão, seja diante da terra prometida, seja diante de qualquer desafio que vier a se levantar contra Josué, Deus taxa, bate o martelo, confirma: não vou te deixar, não te deixarei. Nós ficamos com muito medo da nossa caminhada, porque nós achamos que a nossa caminhada vai ser uma caminhada solitária, uma caminhada simplesmente só. Mas na verdade o texto nos afirma que Deus vai caminhar juntamente conosco, Ele não vai nos deixar. Essa é a primeira garantia. Dentro do projeto de Deus para conquistar a terra prometida, Deus vai garantir que os meus projetos pessoais aconteçam, que os meus projetos pessoais deem certos, que os seus projetos pessoais deem certo também. Nesse texto nós percebemos que Josué, ele fica tranquilo, porque agora ele está garantido. Deus promete a ele diante dele, diante da face dele, dizendo: não te deixarei. A segunda garantia que eu percebo nesse texto, quando fazemos o projeto de Deus, é que Deus diz: não te desampararei. Ou seja, você não vai ficar desamparado, você vai continuar a sua jornada conquistando aquilo que Deus prometeu para o povo, conquistando os seus projetos e sendo amparado por Deus. Estar amparado por Deus é sabermos que temos garantias de poder continuar a jornada, entendendo que o Senhor é conosco. Em nenhum momento iria desamparar. E o que eu trago para a minha vida e para a sua vida é que nós não seremos desamparados por Deus. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu lar, Deus está cuidando dos seus filhos. Embora que às vezes nós, como seres humanos, achamos que as coisas estão fora do controle, mas é Deus quem cuida de cada detalhe da sua vida, para que o projeto dele se cumpra através das atitudes que você toma. Não adianta você querer escalar a maior montanha, sendo que você não toma a atitude de dar o primeiro passo. O desafio da grande montanha é você colocar a mão sobre ela e começar a ter a atitude de dar o primeiro passo. Agora, atribuídos de garantias, nós precisamos cumprir algumas condições que Deus impõe para nós. E a primeira condição que Deus nos impõe é nós nos esforçarmos. Ele diz no texto: esforça-te e tem bom ânimo. Então, a primeira coisa que eu percebo, dentro das condições que temos que cumprir diante de Deus, é que, em primeiro lugar, precisamos nos esforçar. Então Deus fala: esforça-te e tem bom ânimo. Nós podemos classificar duas condições aqui dentro desse texto, no versículo de número 6 de Josué. Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. A primeira coisa que eu destaco dentro da condição é: esforça-te. Não importa o que você vai fazer, você tem que se esforçar. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor sobressair, você tem que se esforçar. E ele ainda relata: tem bom ânimo, ou seja, dobre o ânimo. As condições talvez não vão ser as melhores, talvez você vai ter um rio Jordão para atravessar, talvez você vai ter que enfrentar uma terra de gigante, talvez você vai ter que enfrentar muitas dificuldades, mas se esforça e tem bom ânimo. Isso serve para a nossa vida. Em tudo que você colocar a sua mão, se esforça. Tem bom ânimo, faça com bom grato, faça com alegria, faça para a glória de Deus, que você vai ser abençoado. Eu quero terminar minhas palavras aqui dizendo: se esforça diante de Deus. É Deus que vai fazer o reconhecimento da tua causa. Josué não era ninguém para o povo, era apenas o segundo. Josué talvez só era o auxiliar de Moisés. Josué era o sucessor
de Moisés diante de Deus. Então não importa o que as pessoas pensem ao seu respeito, o que importa é o que Deus tem preparado para a sua vida, o que Deus deseja para o seu projeto, o que Deus quer para o seu projeto. Então pega esta palavra e fixa no seu coração, porque Deus vai honrar o teu projeto pessoal, porque Ele vai conversar com o projeto de Deus. E quem vai ganhar? Todos que estão no seu entorno. O povo representa todos que estão ao seu lado. Todos vão ganhar porque você será bem-sucedido diante de Deus. Fique com essa palavra. Meu desejo é trazer sempre um conteúdo abençoado para a minha vida e para a sua vida. Nós aprendemos juntos aqui, é uma troca. Eu não sei de muita coisa, mas o que nós sabemos, nós vamos tentando compartilhar para a glória de Deus. Fiquem na paz, um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, em nome de Jesus. Aquele abraço, fiquem na paz.